Questão 3, item 6. Item C. Indicar a regra de inferência que justifica a validade dos seguintes argumentos. E aí tem aqui um argumento já com uma premissa aqui, outra premissa aqui, e aqui está a conclusão. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. No esquema de construir a tabela. Então eu teria aqui, ó, a linha 1, e eu tenho aqui um argumento, o quê? P, então, que eu, lógico, estou assumindo como verdade. E isso para mim é o quê? Isso é uma premissa. Então vou escrever aqui. Premissa. Qual outro argumento que eu tenho? Vou escrever aqui uma linha 2. O outro argumento que eu tenho é o quê? Que, então, não R. Está aqui, que também é o quê? É uma premissa. Premissa. Ok. Bom, como que eu então concluo P, então, não R desse argumento? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, com esses dois argumentos, ou com as linhas 1 e 2, é fazer uma conjunção. Vou fazer o seguinte aqui, ó. P, então, que. A conjunção eu uso um conectivo e aqui o que? Que, então, não R. Eu espero que você esteja com a sua tabela de equivalências e de inferências ao assistir essa aula. Aqui, então, eu vou escrever, eu fiz uma conjunção, para que você conheça também, né, as abreviações. Uma conjunção entre quem? Entre a linha 1 e a linha 2. Bom, fiz a conjunção, se isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, então, pelo E, isso aqui é verdade. E agora eu vou obter uma linha 4. Pela tabela, você vai consultar aí, você vai fazer o quê? Um silogismo hipotético. E quando eu tenho um silogismo hipotético, eu tenho o seguinte, P, então que, então R, eu concluo o quê? Desculpa, que, então não R, eu concluo o quê? Eu concluo P, então não R. E aí eu apliquei o quê? Eu apliquei um silogismo hipotético em quem? Na linha 3. E assim está resolvido o item C da questão 3. Mais um item da questão 3. Então agora eu vou montar aqui a tabela, né, para poder justificar como que se chega a essa conclusão aqui. Bom, eu tenho aqui, ó, P e Q ou não P e R, não P e R, concluo P e Q. Bom, primeira linha, você vê aqui, ó, primeiro argumento, P e Q ou não P e R. Essa é a primeira premissa. Então, escreva aqui, isso é uma premissa. Ok. Agora, o 2, que é a linha 2. Eu tenho a outra premissa. Eu tenho o quê? Não P e R. Também é o quê? É uma premissa. Ok, marcado aqui. Mas o que você nota é o seguinte, ó, você tem aqui, ó, que isso aqui é tomado como verdadeiro, correto? Nós aceitamos aqui como verdadeiro. Então, vou ter que colocar aqui, ó, só para a gente lembrar. Isso aqui é verdade. Bom, se isso aqui é verdade, isso aqui não é a negação disso? Então, quer dizer que isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. Bom, então, se eu tenho isso ou isso, eu vou ter, então, o quê? Vou pegar a linha 3 aqui e vou escrever o seguinte, ó. Eu tenho aqui na linha 1, então, algo assim, ó. P e Q ou algo que é o quê? Falso. Então, quer dizer, na verdade, eu percebo uma contradição na linha 1. Então, pela contradição que eu tenho da linha 1, certo? Por essa contradição da linha 1, só pode ser que isso aqui é o quê? Verdade. Então, eu deduzo na quarta linha aqui o seguinte, que P e Q. Então, eu concluo pela contradição dessa linha aqui, que isso aqui só pode ser verdadeiro. Por quê? Porque essa proposição aqui tem que ser verdadeira. Só que aqui é falso, então aqui só resta uma coisa, que aqui seja verdadeiro. Então eu concluo P e Q, que era o que eu esperava que está sendo indicado aqui.
Mais um item da questão 3. Indicar a regra de inferência que justifica a validade dos seguintes argumentos. Mas essa aqui é ligeiramente diferente das anteriores. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, é construir as premissas. Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu tenho que uma proposição P, ela é dita pelo quê? Eu vou dizer que P está aqui, ó, que 3 é o quê? Menor que 5. Aparece de novo P aqui, né? E vou indicar uma outra proposição, que é a proposição Q. Que vai ser o seguinte, vai ser 3 é menor do que 2. Não quero julgar o valor de verdade, isso aqui não. Eu só quero explicitar essas proposições. Agora eu vou fazer o seguinte, então eu vou reescrever aqui, ó. Vou reescrever aqui embaixo, ó. Essa proposição aqui é o quê? P. Portanto, aqui P ou, né, Q. Então, essa proposição aqui que tinha valores aqui que a gente conhece, pode ser escrito como o seguinte, P, portanto, P ou Q. Agora eu vou lá para a minha tabela. Eu vou fazer o seguinte, ó. O que você tem como premissa? Você tem como premissa somente o quê? P. Bom, isso aí eu vou escrever aqui. Isso é premissa. Está indicado aqui, premissa. Mas como você conclui, então, P ou Q? Bom, você tem na tabela uma regra chamada adição, que você pode colocar P ou qualquer coisa, e aqui em especial o quê? P ou Q. E aí eu escrevo isso aqui como sendo o quê? Adição. Então, se P é verdadeiro, vamos pensar logicamente. Se P é verdadeiro, que já está assumido que é verdadeiro, como eu já falei anteriormente, se aqui for falso ou for verdadeiro, não importa. P o que dará o que? Sempre verdadeiro. Então, essa proposição é verdadeira. Então, você pode concluir diretamente algo verdadeiro. Então, quer dizer que, pelo processo da adição, aplicado na linha 1, você obtém essa conclusão que aqui está. O último item da questão 3. Que é indicar a regra de inferência que justifica a validade dos seguintes argumentos. E o item é o item M. E aqui, então, eu vou construir, primeiramente, as proposições. Bom, vou construir uma proposição aqui. Vou indicar aqui, ó, P, dois pontos, é o quê? X menor do que 0. Qual que é a outra proposição? Que, dois pontos, X é igual a 1. Ok, então agora vamos voltar lá na proposição de cima e vamos escrever essa proposição aqui toda como o quê? Vamos colocar aqui, ó. Aqui é P. P. Aqui o conectivo é o quê? Ou. Aqui é quem? Aqui é Q. Certo? Mas o que mais? Eu tenho aqui X diferente de 1, mas você não colocou aqui. Ah, eu tenho aqui então o que é o quê? Não Q. E aqui é um portanto. Portanto o quê? X menor que 0. Portanto, P. Bom, está montado agora em notação simbólica. Agora vamos então para construir a nossa tabela e vamos fazer linha a linha a nossa tabela. A linha 1, então, é o quê? Uma proposição. Qual é a proposição? P ou Q. E isso é o quê? Uma premissa. Escreva aqui, ó. Premissa. Ok, eu tenho mais uma premissa? Tenho o não Q. Então, escreva aqui, ó. A linha 2, eu tenho não Q. Não Q é também o quê? Uma premissa. Feito. E eu tenho o quê? Vou pegar uma linha 3 aqui e vou deduzir algo dessa linha 3. O que eu vou deduzir? Bom, peraí. Nós temos que assumir que o não Q é verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro, né? Vou indicar aqui o sinal de verdade. Isso aqui só pode ser o quê? Falso. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui na linha 3 um P ou algo que é o quê? Falso. Então, eu obtive via o quê? Uma contradição, né? Uma contradição em quem? Na linha 1. Bom, então se P ou falso é verdadeiro, então na linha 4, aí eu vou subir um pouco aqui a nossa tela. Na linha 4 eu vou obter o que então? Eu vou obter diretamente o que? P.
Por quê? Porque eu tenho uma contradição aqui e essa afirmação composta é verdadeira. Então, para que essa afirmação composta seja verdadeira, se essa parte aqui é falsa, necessariamente o P tem que ser o quê? Verdadeiro. Então, a gente conclui daqui diretamente o quê? Que o P é a conclusão do argumento. Assim está resolvido mais um item e é o último item da questão de número 3. Questão 4. Usar a regra modus ponens para deduzir a conclusão de cada um dos seguintes pares de premissas. É legal essa questão aqui porque ele fala para a gente o seguinte, ó, você tem que usar aqui modus ponens. Mas para a gente usar modus ponens aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir as premissas. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou digitar aqui, ó, primeiramente, ó, P, que é uma premissa, ela é a seguinte afirmação, x é igual a y. Então eu peguei a primeira afirmação aqui, ó, x é igual a y. Vou pegar uma outra proposição aqui, eu vou chamar ela de Q, tá? Essas escolhas são escolhas pessoais, né? Eu vou falar o seguinte, que y é igual a z, que é uma outra afirmação, y é igual a z. Ok, tá aqui. E vou pegar mais uma proposição, que eu vou chamar ela de R. 2 pontos, né? 2 pontos. E R é o quê? X é igual a Z, que está aqui, ó. X igual a Z. Feito. Então, eu escrevi 3 proposições, né? Simples. P, x igual a y, Q, y igual a z e R, x igual a z. Agora vamos montar então o que aparece aqui. Vamos lá então para a primeira linha. Escreva aqui, ó, 1. Qual é a primeira linha? P e Q. Então, vou escrever aqui, ó, P e Q. Feito? Então, porque eu chamei isso aqui de P e chamei isso aqui de Q. Está escrito aqui embaixo. Agora eu vou escrever mais uma premissa. Qual é a premissa? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, P e Q. Então, você vê aqui já. P e Q. Tem ali um C, então. O C, então, é o quê? R. Bom, então eu tenho aqui... Essas duas coisas são o quê? Premissa. Vou sempre escrever cuidadosamente isso. Isso aqui é uma premissa. E o de baixo também é uma premissa. Não tenha preguiça de escrever isso. Ok, então eu tenho duas premissas. Agora eu vou subir um pouco aqui. Ele fala para a gente utilizar modus ponens, não é isso? Que você já está vendo aqui no cantinho da tela, que eu já deixei aqui para que a gente possa consultar. Nós temos que utilizar isso, ó. P e P, então o que? Vai concluir o quê? O consequente do que está aqui dentro. Mas onde que a gente tem isso aqui? Vou então aqui escrever mais uma linha, que é a linha 3. Você vê aqui então o número da linha 3 e vou fazer uma conjunção, né? A conjunção vai ser o quê? Vai ser a linha 1, P e Q, e abro parênteses e vou colocar o que está na linha 2 aqui. O que está na linha 2? P e Q. Então, o quê? Então, R. Fecha aqui. Bom, mas isso aqui não é muito semelhante ao que está lá em modus ponens? Ó, eu tenho uma proposição aqui, eu tenho aqui, ó, P e Q. Eu tenho aqui um C, então, eu tenho aqui, ó, P e Q, então R. Isso aí tem que resultar o quê? O Q. Tem que resultar, então, o que aqui? R. Bom, então, eu posso aplicar modus ponens. Mas antes, vou indicar aqui, ó, isso aqui é uma conjunção. Uma conjunção de quem? Da linha 1 com a... E a linha, o quê? 2. Aí, então, eu vou concluir diretamente aqui o quê? Eu vou concluir R. Então, eu vou escrever na linha 4 aqui, usando modus ponens, ó. Escreva aqui na linha 4, que P e Q, e P e Q, então, R, vai dar o quê? R. Então, eu apliquei aqui modus ponens na linha o quê? Na linha 3. Certo? E assim, então, está resolvida a questão 3, aplicando exatamente o que o enunciado pede, aplicando modus ponens.